Atendendo a pedidos, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre cannabis e ansiedade. Vamos ainda falar um pouco sobre as moléculas mais indicadas no caso da ansiedade e qual a melhor forma farmacêutica para a gente conseguir tratar essa ansiedade. Uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente é o que é a ansiedade. A ansiedade, normalmente, ela se manifesta com grande mal-estar físico, psíquico, aflição, agonia. Você tem frequência cardíaca rápida, frequência respiratória sua é rápida, então a pessoa fica ofegante. Nós temos ainda a sudorese, que é aquele suor excessivo, medo de algumas situações que vamos presenciar no nosso cotidiano. Então nós temos medo, nós temos aquela anseio pelo futuro. Daí o termo ansiedade. Nós temos diversos fármacos que atuam tratando a ansiedade, que também são usados para tratar a depressão, entre outras doenças. Agora, olhando para o lado da cannabis, nós temos quais moléculas? Conhecida, nós temos mais ou menos uns 400 fitocannabinoides. Mas nós temos dois fitocannabinoides que são conhecidos como os principais, que são o delta-9-tetraidrocannabinol, que é conhecido como THC, e o canabidiol, que é conhecido como CBD. Para quem não viu ainda o nosso vídeo, nós temos um vídeo falando sobre qual a diferença entre cannabis sativa e cannabis índica, e nós temos um outro vídeo relacionando o THC e o CBD para a gente conseguir diferenciar farmacologicamente, quimicamente, qual a diferença entre o CBD e o THC. Primeiro de tudo, nós temos que entender que o THC é aquela molécula que é considerada psicoativa, que é a famoso ficar alto. No caso, você fica alto por causa do THC. Não por causa do CBD. O CBD, ele é o canabidiol, ele não tem propriedade psicoativa. Agora pense comigo, basicamente nós temos as duas moléculas, em maior quantidade, o THC e o CBD. Sabendo que a ansiedade, ela tem todos esses sintomas como frequência cardíaca alta, respiração excessiva, respiração ofegante, sudorese, vocês concordam que basicamente nosso corpo está muito estimulado? Ele está agitado. Então, basicamente, para quem viu aqueles vídeos do THC e do CBD, já deve estar pensando, bom, então talvez o THC não seja tão indicado para ansiedade? Exato. O THC ele não é uma molécula que é muito usada e nem muito recomendada para quem tem ansiedade. Justamente porque ele pode causar ansiedade. Então, para uma pessoa que já está ansiosa, o THC ele pode piorar essa situação e deixar a pessoa mais ansiosa. Nesse caso, a molécula mais indicada seria o CBD. Seria o CBD, dentre todas as outras fitocannabinoides que nós temos. Mas o CBD ele é o mais indicado. Por ele não ser psicoativo e dois, por ele ter esse efeito relaxante e esse efeito calmante no nosso sistema nervoso central. Mas aí vem a questão, qual então seria o melhor strain, por assim dizer, certo? Que seria uma variedade, os buds. Nós não temos uma melhor strain, uma melhor variedade, mas nós temos vários tipos de variedades que podem atender à necessidade dessa pessoa que está com ansiedade e causar um efeito reverso, e sim retirar essa ansiedade dessa pessoa. Lembrando que você não vai se curar da ansiedade, mas você pode reduzir esses sintomas. Nós vamos deixar aqui embaixo também no Saiba Mais alguns links que nós usamos para fazer essa pesquisa, tanto links que vocês podem usar como leitura complementar. Um dos links que vocês podem encontrar lá embaixo é o que vai estar escrito NCBI. Ele vai estar escrito /PMC. PMC é a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Lá eles fizeram uma revisão de artigos, uma revisão sistemática, justamente para eles analisarem diversas pesquisas e eles chegarem numa conclusão. Nós podemos encontrar nessa pesquisa que realmente uma revisão sistemática mostrou para a gente que basicamente a molécula mais indicada é o CBD e não é o THC. No entanto, nós sabemos que quando o THC e o CBD eles estão juntos, ao se ligares num dos nossos dois receptores que nós temos no corpo, que é o CB1 e o CB2, o THC ele tem, de certa maneira, uma ação menos forte. Isso ocorre justamente por causa que nós temos o CBD agindo em conjunto com ele. Então ele reduz um pouco dessa agitação que o THC poderia causar. Seguindo essa mesma ideia, então nós entendemos que basicamente o CBD sozinho ele tem uma certa força. O THC sozinho ele também tem uma certa força. No entanto, os dois juntos eles podem ser potencializados a essa força. Então nós vemos também que a Anvisa ela libera, né, a importação, ou mesmo você pode pedir uma receita para o seu médico, se o médico achar que é muito necessário, e você pode entrar com uma ação
pedindo o quê? O óleo da cannabis. Lembrando que esse CBD que é aprovado pela Anvisa, ele não tem que ser isento de THC. Aí a gente entende o porquê. Justamente porque ele tem que ter no máximo 0,5% ali de THC. Porque senão esse medicamento ele acaba ficando psicoativo quando nós temos muito THC. Só que o CBD sozinho, ele não é tão forte quanto ele tivesse associado com o THC. Daí a necessidade da Anvisa falar, precisamos de CBD, mas não sozinho. Então nós permitimos no máximo 0,5%, ou seja, 0,5% de THC. Nesse caso, nós conseguimos tratar a ansiedade de uma forma alternativa, não usando alguns medicamentos antidepressivos, mas usando um fitocannabinoide. Nesse caso, nós vamos ter então aquele óleo de cannabis, que seria uma forma farmacêutica mais indicada para o tratamento das doenças. O transtorno do estresse pós-traumático, ele também tem, de certa maneira, uma ansiedade ali carregada junto com ele. Mas, no caso, é pós-traumático. Então, após o nosso cérebro receber algum trauma, não um trauma físico, mas pode ser um trauma emocional, um trauma psíquico, certo? O que acontece? O nosso corpo, ele sempre que ele relembrar aquela situação ou alguma coisa estimular o nosso corpo, o nosso cérebro a relembrar aquela situação, o que vai acontecer? Nosso corpo vai entrar em uma ansiedade. Daí o estresse pós-traumático. Neste caso, também é indicado a receita contendo o canabidiol. No caso, para quem nunca viu o canabidiol, ele vem em um frasco e ele é um óleo que você pinga diretamente na língua para você ingerir. Você ainda pode passar na sola do pé, às vezes ali para reduzir convulsão, para reduzir a ansiedade. Então nós temos formas de administrações diferentes. Daí nós vemos que nós temos diversas strains, diversas variedades que nós podemos usar para produzir esse óleo de cannabis. Nós temos, por exemplo, o Charlotte Web, que é uma variedade de cannabis que tem altíssimas quantidades de CBD e baixíssimas de THC. Algumas pessoas até acreditam que ela seja a mais rica em CBD nessa proporção, certo? Porque nós temos uma variedade de 20% de CBD e de menos de 0,5% de THC. Então, ela é muito boa para fazer o óleo da cannabis. O óleo da cannabis ele é basicamente uma forma farmacêutica que nós temos. Como que ele é feito? Basicamente, a indústria vai lá, ela colhe as flores, ela faz todo aquele sistema de processo até ela chegar naquele frasquinho final, que nós chamamos de medicamento. Então, nesse caso, pela prescrição médica, ele pode ser importado, ele pode ser requerido em alguma regional de saúde do seu estado. E é um dos tratamentos que nós temos alternativos aos antidepressivos para o tratamento de ansiedade e de estresse pós-traumático. Nós temos ainda outras variedades, como o Tsunami, noi temos a Harley-Tsu. Então, variedade, strains, nós temos certas variedades de cannabis, são imensas, justamente porque hoje em dia muitas indústrias estão fazendo o cruzamento delas. Talvez o cruzamento de uma sativa com uma índica. E isso vai resultar numa planta que não seja apenas sativa ou apenas índica. Ela é uma planta que vai ser chamada de híbrida. E o bom disso tudo é que o CBD ele é totalmente desprovido daquela adicção, certo? Do vício. Justamente porque o que causa o vício da cannabis não é o CBD, não são todos os outros canabinoides, e sim o que é psicoativo, que no caso é o THC. Então, se nós temos uma quantidade baixa de THC auxiliando para deixar o CBD com uma ação mais forte, nós temos um excelente tratamento e que não vai causar dependência nessa pessoa. Inclusive, nós temos vários tipos de forma de administração. Então, nós temos quais formas farmacêuticas dela? O óleo? Sim, nós temos o óleo, mas esse óleo pode ser de forma injetável, forma intramuscular? Aí depende muito. Então, o que acontece? Nós temos alguns estudos que relacionam a forma intravenosa, que seria a administração em área hospitalar, e nós temos as formas orais. Inclusive, nós vamos deixar várias pesquisas aqui embaixo para vocês. A gente só pede para vocês terem um pouco de calma, porque muitas vezes esses sites eles demoram para carregar, às vezes parece que eles estão fora do ar, mas, no entanto, quando você fica atualizando, eles acabam voltando para o ar. Justamente porque são sites que relacionam muitas pesquisas, não só de cannabis, mas de todas as pesquisas. Eles são basicamente uma biblioteca. Então, o que acontece? Excesso de acesso causa, por exemplo, um problema no servidor. Então, a gente só pede para ter um pouquinho de calma, porque o link funciona. É que muitas vezes ele cai por excesso de gente acessando. Então é isso, pessoal. Agradeço aos que assistiram até aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.